Boa noite, igreja. Que a paz esteja com todos. Amém? Graças a Deus. Quem está feliz por estar aqui? Amém. Deus tem algo para você ainda nesta noite, em nome de Jesus. Amém, queridos? Vamos falar com Deus, que você possa orar para que Deus, pela sua graça e misericórdia, nos use mais uma vez em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, Pai, em nome de Jesus nós queremos falar com o Senhor nesta hora e pedir a tua direção. Que o teu Santo Espírito tenha liberdade nesse lugar. Meu Deus, liberdade para tocar em cada vida. Liberdade, meu Deus, para alcançar cada coração. Senhor, que nesta noite nenhuma vida que aqui adentrou saia daqui da mesma maneira, Pai. Mas o que adentrou aqui, Senhor, talvez caído, saia daqui de pé. Aquele que adentrou, meu Deus, aqui doente, saia daqui curado, em nome de Jesus, Pai. Aquele que adentrou aqui talvez triste, saia daqui com a alegria do Senhor. Nós te pedimos nesta hora, Senhor, nos usa segundo a tua graça, segundo a tua misericórdia, Pai, pois nada somos, mas somos dependentes de Ti, em nome de Jesus, amém, graças a Deus, amém, queridos. Palavra do Senhor hoje nós temos como tema, quando Deus se cala. Muitas das vezes Deus, Ele parece que Ele se cala, e na verdade, queridos, existem muitas e muitas vidas dentro das igrejas que se encontram de que maneira? Decepcionadas. Que se encontram de que maneira? Dentro da própria igreja, queridos. Pessoas frustradas, pessoas talvez desanimadas, pessoas, queridos, que se encontram muitas das vezes dentro de um lugar como esse. Elas se encontram de que maneiras? Elas se encontram caídas. São pessoas que vivem deprimidas. Mas como pode dentro de um lugar como esse? Porque muitas das vezes na vida dela elas não compreendem, porque Deus, talvez na vida dela, Ele se calou. Então, se você puder abrir a sua Bíblia, nós vamos aqui acompanhar o texto de Mateus, capítulo de número 27, versículo de número 46. Mateus 27, 46. Diz assim: por volta de 3 horas da tarde, Jesus clamou em alta voz dizendo: Eli, Eli, lema sabachthani. Isso quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Querido, Jesus naquele momento de maior talvez sofrimento da sua vida aqui na terra, naquele momento talvez de grande angústia, queridos, porque Jesus, por muitas das vezes, Ele orava e Ele dizia ao Pai: Senhor, eu oro a Ti para que esse povo ele possa crer. Eu oro ao Senhor para que esse povo possa entender. Mas eu sei que Tu me ouves. Eu sei que sempre Tu me ouves. Mas é que para que esse povo entenda, nesse momento eu estou o quê? Orando. Então por muitas das vezes, queridos, Jesus ele orava desta maneira. Mas naquele momento, Jesus sozinho, Ele fala ao Pai: por quê me desamparaste? Naquele momento Deus, Ele se cala para Jesus. E talvez na nossa vida, queridos, na sua vida, na minha vida, talvez há momentos, há situações que nós muitas das vezes nos direcionamos a Deus e falamos: Senhor, por que Tu não respondes? Eu clamo e Tu não respondes. Eu grito por socorro e eu não tenho o quê? Eu não tenho resposta. Então muitas das vezes as pessoas, como eu disse, dentro da própria igreja, pessoas ficam o quê? Desanimadas. Muitas fazem o quê? Muitas abandonam a fé. Muitas desistem da fé. Por quê? Porque não compreendem o quê? A palavra de Deus.
O que Deus deseja nesta noite é te direcionar. O que Deus deseja, queridos, nesta noite é abrir a tua mente, é abrir o teu entendimento. Para quê? Para que você possa entender o quê? A palavra de Deus. Prossigamos a entender e a conhecer o quê? A palavra de Deus. Aí o texto diz assim, queridos, Isaías 59, 1 e 2, serão os dois versículos base, da nossa mensagem. Diz assim, olha: eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar. O seu ouvido não está surdo, para que não possa ouvir, mas as iniquidades de vocês fazem separação entre vocês e o seu Deus, e os pecados que vocês cometem o levam a esconder o rosto de vocês, para não ouvir os seus pedidos. Então, queridos, estes dois textos que nós lemos nos vai trazer o entendimento, porque muitas vezes Deus, na nossa vida, não na vida do outro, na nossa vida, porque muitas das vezes Deus, Ele se cala. Muitas das vezes nós nos pegamos assim, queridos. Ninguém está livre disso. Ninguém está isento disso. Muitas das vezes nós nos pegamos desta maneira. Deus se cala. Então, queridos, diz assim, a palavra de Deus diz assim, e nós vamos entender que existem duas razões para que Deus, Ele se cale. Existem várias, talvez muitas, mas nós vamos aqui nesta noite falar sobre duas razões quando Deus, Ele se cala. Se você puder acompanhar agora a primeira razão, o capítulo de Isaías 59, do 1 ao 2, a primeira razão para que Deus, Ele possa se calar na nossa vida. Isaías 59, 1 e 2 diz assim, olha: eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, e o seu ouvido não está surdo, para que não possa ouvir. Então, queridos, é do meu e é do teu entendimento que você está aqui nesta noite, e Deus está presente nesse lugar. Você crê? Deus está presente nesse lugar. A palavra de Deus diz que quando dois ou mais se reúnem no seu nome, ali o Senhor está. Então nós não podemos vê-lo. Você não pode ver Deus, queridos. Não tente mentalizar Deus e ver Ele no seu pensamento. Nós não podemos vê-lo. Com a nossa mão carnal nós não podemos tocá-lo. E dependendo do teu dia, como ele foi, você nem pode senti-lo. Mas a palavra de Deus diz que bem-aventurado é aquele que não viu, mas creu. Nós não podemos ver Deus, mas nós podemos crer na sua palavra, que é verdadeira, aonde Ele diz, aonde Ele promete, que aonde nós nos reunimos, o Senhor está. Então Deus, Ele está nesse lugar. Deus, Ele está aqui no nosso meio. Ele pode tocar na tua vida. Você pode sair daqui nesta noite de maneira diferente da qual você entrou. A palavra de Deus diz que a mão dele não está o quê? Encolhida, mas ela está o quê? Estendida, pronto para ti curar, pronto para te salvar, pronto, queridos, para abençoar a tua vida. Você pode sair daqui nesta noite de que maneira? Diferente, regozijando de alegria. Por quê? Porque o Senhor se manifestou na tua vida, porque Ele está aqui. Você não o vê, você não o sente, mas você pode crer. A sua palavra, ela é fiel e verdadeira. Eu sou Deus e velo e cuido para cumprir com a minha palavra. Se tão somente você crer, você acreditar, nesta noite ainda, você pode sair daqui, querido, abençoado pelo nosso Senhor. Mas a palavra de Deus diz que existe a primeira razão
Para quê? Para que Deus ele se cale. E aí o versículo diz assim: mas as vossas iniquidades, as iniquidades de vocês, fazem o quê? Separação entre vós, entre vocês e o seu Deus. E os pecados que vocês cometem o levam a esconder o rosto de vocês, para que não possa o quê? Ouvir os seus pedidos. Então, queridos, quando Deus ele direciona a palavra de Deus para nós, é porque Ele deseja o quê? Ele deseja alcançar a tua vida, Ele deseja alcançar a minha vida, Ele deseja alcançar a tua família, Ele deseja alcançar o teu pedido, o desejo do teu coração, o desejo da tua alma. Deus Ele deseja realizar, mas a palavra de Deus diz que muitas das vezes Ele está o quê? Calado. Por quê? Porque talvez o pecado nos afasta de quem? Do Senhor. O pecado faz separação entre o homem e Deus. Então o que Deus, queridos, nesta noite Ele deseja? Que haja no meio do povo de Deus o quê? Arrependimento. O que Deus deseja, queridos, e o que Deus sabe, é que nós todo dia vamos o quê? Pecar. Se alguém diz que não peca, a palavra do Senhor diz, nesse momento, já está pecando porque está mentindo. Porque nós o que? Falhamos, pecamos. Nós não somos, queridos, super-humanos, super-santos. Nós falhamos e nós pecamos. Por que que Davi, ele foi o homem chamado segundo o coração de quem? De Deus. Mas aí olham-se para a história de Davi e começam a apontar Davi, mas Davi fez isso, Davi fez aquilo, queridos. Mas o que Davi fazia quando ele errava, quando ele pecava, não voluntariamente, não por livre vontade, mas porque era homem, ser humano, o que ele fazia? Senhor, eu me arrependo. Senhor, cria em mim um coração puro. Senhor, renova em mim um espírito inabalável. Senhor, não retires de mim o teu Espírito Santo, não me lances fora da tua presença, mas renova em mim, ó Deus, um espírito inabalável. Então, queridos, o que nós temos que entender e compreender é que nós temos que nos colocar diante do Senhor, porque não há nada que não esteja patente diante dos olhos do Senhor. Não há nada que esteja oculto diante dos olhos do Senhor, oculto diante de um, diante do outro, mas diante de Deus não. Então o que nós temos que fazer, queridos, é reconhecer o quê? A nossa fragilidade. O que nós temos que fazer é reconhecer a nossa pequenez e nos chegar diante daquele que tudo pode, que pode perdoar os nossos pecados, porque Ele diz que Ele perdoa e Ele lança na onde? Ele lança no mar de esquecimento, porque Ele é Deus poderoso para perdoar, Ele é Deus poderoso para salvar, Ele é Deus poderoso para curar, Ele é Deus poderoso para estender a tua mão em favor da tua vida, e essa doença que talvez se alojou no seu corpo, ela tem que sair, ela tem que desaparecer. Essa miséria que se alojou na tua casa, ela tem que desaparecer, porque não estão encolhidas as minhas mãos para que eu não possa abençoar, mas o vosso pecado me faz separação. Então, queridos, nesta noite, é noite do quê? É noite de arrependimento, é noite de chegar diante de Deus e dizer: Senhor, Tu sabes de todas as coisas, Tu sabes que sou falho, Tu sabes que tenho falhado, que tenho pecado, mas eu me coloco diante de Ti. Renova a minha vida, faz nova todas as coisas na minha vida, para que ainda nesta noite eu saia daqui, ó meu Deus, abençoado pelo Senhor. Então, queridos, a igreja de Deus, ela tem que entender que Deus, Ele deseja alcançar a nossa vida. Quando Deus, Ele fala algo, queridos, não é para nos condenar. O Senhor Jesus disse: eu vim não para condenar o mundo, mas eu vim para salvar o mundo.
O Senhor veio nesta noite para salvar a tua vida, para salvar a tua vida da tua situação, da situação que você vive. Deus quer fazer o quê? Uma mudança na tua vida. Deus quer mudar a tua sorte. Deus quer fazer com que você, queridos, nesta hora, nesta noite, entenda que Deus tem algo novo para você. Deus tem um tempo novo na tua vida. Mas o que nós temos que entender, queridos? Nós temos que entender que somos falhos, pequenos, diante de quem? Diante de Deus. Então, a primeira razão para que Deus, Ele se cale na nossa vida, se chama pecado. O pecado faz o quê? Separação entre nós e o nosso Deus. Que ainda nesta noite, queridos, nós possamos nos colocar diante de Deus e dizer: Senhor, eu quero sair daqui nesta noite, não dizendo que amanhã eu não vou pecar, porque sou homem, sou falho, sou pecador, mas eu quero sair daqui nesta noite, entregando a minha vida ao Senhor, pedindo ao Senhor me fortaleça, para que eu possa viver uma vida que te agrade, me fortaleça para que eu possa viver uma vida que te exalte, me fortaleça para que o meu andar, para que o meu falar, para que o meu pensar, possa exaltar e glorificar o nome santo do Senhor. E a segunda razão, queridos, a segunda razão que a palavra de Deus nos diz, se encontra em Jeremias, capítulo 29, versículo 11 ao 13. A segunda razão diz assim: eu sei que pensamento tenho a respeito de vocês, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. Então vocês me invocarão, se aproximarão de mim em oração, e eu vos ouvirei. Vocês me buscarão e me acharão quando me buscares de todo coração. Queridos, a segunda razão que Deus muitas das vezes se cala é porque Ele tem na tua vida pessoal, na tua vida familiar, na tua vida conjugal, na tua vida profissional, financeira, Deus tem um propósito. Quando Jesus ele clama: Deus meu, por que me desamparaste? Por quê? E muitas das vezes esse é o nosso questionamento: Senhor, por quê? Por quê? Queridos, imagina o Senhor Jesus com o propósito de salvar a humanidade. Imagina um Deus a qual nós servimos, a qual não há nada que Ele não possa o quê? Fazer. Você tem uma doença, talvez no seu corpo, foi acometido por uma doença? Não há nada que Deus ele não possa fazer para mudar essa situação. Você tem um problema, talvez dentro da tua família, dentro da tua casa, a qual você talvez se desespera, não há nada que Deus ele não possa fazer. Não há situação que Deus ele não possa mudar. Não há nada, queridos, que nós possamos apresentar a Ele que Ele não possa reverter. Entenda isso. Creia nisso. Viva esta fé. Deus é poderoso para fazer além daquilo que nós pedimos, pensamos, sonhamos. Então naquele momento Jesus, Ele diz ao Pai: por que me desamparaste? Então, queridos, se Deus que é poderoso para fazer tudo, naquele momento Ele envia anjos e tira Jesus daquela cruz, o que seria de mim? E o que seria de você? Condenados ao inferno, porque o salário do pecado é a morte. Mas graças a Deus, que nos trouxe a salvação através de Cristo Jesus. Ele foi fiel até a morte, queridos. Não abriu a sua boca
mas se entregou por amor de mim e por amor de você. Então Deus tinha, naquele momento, um propósito, a qual o Senhor Jesus estava passando por aquilo que Ele estava passando, porque Deus tinha um propósito: salvar a tua e a minha vida. Agora, muitas das vezes, queridos, nós não entendemos o trabalhar de Deus. Muitas das vezes nós não compreendemos o trabalhar de Deus, e aí nos desesperamos, e aí reclamamos, e aí blasfemamos, e aí falamos coisas que não devemos. Não entendemos que Deus, Ele tem um propósito na nossa vida. O que Deus, Ele tem, segundo a sua palavra: eu tenho a respeito de vocês, diz o Senhor, são pensamentos de quê? De paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. Então, querido, certa vez se encontra ali um homem cego, e cego de nascença. Nasceu cego. Nasceu cego. Ele não teve chance nenhuma de mudar a situação, ele nasceu cego. E aí, queridos, o que acontece? O que acontece é que vem os dedos apontando, né? Quantas das vezes você passa por luta e problemas, situação contrária, e aí vem os dedos te apontando. Fala isso, fala aquilo outro. E aí naquele momento fala para aquele homem: olha, alguém pecou aí. Foi a mãe, foi o pai, alguém pecou. Jesus, ele fala: ninguém pecou. Mas foi para que na vida dele se manifestasse o quê? A glória de Deus. Então, queridos, muitas das vezes Deus se cala na nossa vida, porque Deus tem um propósito na tua vida. Deus quer fazer algo novo na tua vida. Deus quer fazer com que a glória dele se manifeste na tua vida. Deus quer fazer com, queridos, com que aqueles que estão te olhando, aqueles que estão te observando, possam entender: há um Deus na tua vida, há um Deus que muda a tua história, há um Deus que ainda no século 21 opera maravilhas. Deus, Ele deseja fazer na tua vida, queridos, algo com que possa exaltar e glorificar o nome dEle. Então muitas das vezes nós não entendemos o trabalhar de Deus. Por quê? Porque os caminhos de Deus não são os nossos caminhos. Os pensamentos do Senhor não são os nossos, são mais altos do que os nossos. Os caminhos do Senhor são mais altos do que os nossos caminhos. Então, queridos, o que nós temos que fazer? Nós temos que, primeira coisa, nos arrepender daquilo ao qual talvez nós erramos, falhamos, para que não haja separação entre Deus e nós. Mas a segunda coisa que nós temos que entender é que Deus tem um propósito na tua vida. A palavra do Senhor disse assim, olha, que não fomos nós que escolhemos a Ele, não fomos nós, não foi você que escolheu a Deus, não foi você que escolheu estar aqui, mas a palavra do Senhor: eu te escolhi. Você é escolhido de Deus, eu te escolhi. Eu te chamei, eu te remi, eu te lavei, eu te purifiquei, eu te comprei com um preço de cruz, não com ouro, não foi com prata, não foi com real, não foi com dólar, não foi com nada disso. Eu te comprei com sangue puro na cruz do Calvário. Então eu tenho um propósito na tua vida, eu tenho um propósito na tua casa, eu tenho um propósito na tua família. Talvez aquilo que você está passando, queridos, é para que a tua vida se manifeste a glória de Deus. É para que aquele que está te vendo talvez doente, amanhã vai ter que se calar a boca, vai ter que engolir talvez aquilo que falou, e vai ter que entender: há um Deus na vida dele, há um Deus na vida dela, há um Deus nessa casa, há um Deus nessa família. Não há quem possa impedir o agir de Deus. Então, de que maneira nós temos que nos prostrar, queridos, no momento em que Deus se cala? De que maneira? Sair da igreja? Abandonar a fé? Reclamar? Blasfemar? Começar a se fazer de vítima? Olha, Deus só abençoa fulano, ciclano, e eu não. Eu só levo aquilo que é ruim.
Queridos, o que nós temos que fazer quando na nossa vida Deus se cala, é nos arrepender e nos consertar diante do Senhor. Feito isso, mas Deus ainda está calado, então faça, queridos, aquilo que Abacuque ele fez. Deus estava calado, Abacuque diz assim: olha, ainda que a figueira não floresça. Deus estava calado. Ainda que não haja fruto na vide. Ainda, queridos, que os campos não produzam mantimento, Deus calado. Ainda que não haja ovelhas no aprisco, ainda que não haja, queridos, no curral não haja gado, ainda, queridos, que a oliveira não produza o seu fruto, ainda que tudo estiver dando errado, e Deus o que? Calado, o que nós temos que fazer? Abacuque ele nos ensina dizendo: todavia, eu me alegrarei em quem? No Senhor. Eu exultarei no Deus, porque Ele, o Senhor, é o que? É a minha fortaleza. Deus te fará, queridos, andar de que maneira? Altaneiramente. Se você entender que Deus tem um propósito na tua vida, se você entender que esta luta que você está passando é para que o nome dEle na tua vida seja o que? Seja exaltado e glorificado. Quando, queridos? Quando nós entendemos o que? O propósito de Deus. O povo de Deus, queridos, talvez possa ser repetitivo, né? Mas o povo de Deus, você tem que andar de que maneira? Sóbria. O povo de Deus tem que ser de que maneira? Tem que andar de que maneira? Sóbria. O Senhor Jesus nos ensinou dizendo: sede sóbrios, vigilantes, atentos para que aquilo que está acontecendo do teu lado. Por quê? Porque o diabo, vosso adversário, ele anda em derredor de vós, rugindo como um leão, buscando a quem ele possa o quê? Tragar. Não permita. Não permita. Vamos aprender com a palavra de Deus. Se Deus ainda se cala, queridos, exalte o nome do Senhor. Se Deus ainda se cala, glorifica o nome do Senhor. Ainda que não haja nada na tua vida, ainda que não haja nada na tua mesa, glorifica o nome do Senhor. Por quê? Porque poderoso é o Senhor para mudar a tua vida. Poderoso é o Senhor para mudar o que? A tua situação. É tempo do povo de Deus, queridos, viver o que? Um reavivamento. É tempo do povo de Deus o que, queridos? Despertar. Porque a palavra de Deus diz: desperta, desperta, ó tu que dormes, e Cristo te iluminará. É tempo do povo de Deus começar a viver de que maneira? De fé em fé. Eu estou vivendo pela fé. Eu estou vivendo daquilo que eu não tenho, mas é aquilo que eu creio. Eu estou vivendo naquilo que na minha vida não existe, mas vai existir. Eu estou vivendo pela fé. A fé é o que? É a certeza daquilo que não se vê. É a prova daquilo que se espera. Você espera que Deus abençoe a sua vida? Então creia. Creia que você vai sair daqui nesta noite de que maneira? Abençoado. Você crê que você vai sair daqui nesta noite curado? Então creia, porque Deus ele vai curar a tua vida. As minhas mãos, diz o Senhor, elas não estão encolhidas, para que eu não possa salvar, para que eu não possa abençoar, para que eu não possa curar, para que eu não possa libertar. A minha mão não está encolhida. Deus se faz presente nesse lugar e Ele quer tocar na tua vida, Ele quer alcançar a tua vida. Creia, queridos, olhe de maneira espiritual. A palavra de Deus diz que as coisas espirituais se entendem, se discernem de que maneira? Espiritualmente.
Então creia que Deus está aqui nesta noite e Ele deseja tocar na tua vida, Ele deseja mudar a tua sorte, Ele deseja mudar a tua situação. Viva o novo de Deus nesta noite, viva o novo de Deus na tua casa, na tua vida, no teu corpo. Viva, porque Deus, Ele tem para você aquilo que deseja o teu coração. Amém, queridos? A palavra de Deus diz assim, olha, agrada-te a quem? Ao Senhor. E o Senhor, o que fará? Satisfará o desejo do teu coração. A palavra de Deus diz que Deus, Ele não resiste o que? Um coração quebrantado. Então nós vamos nos quebrantar nesta noite. E Deus, Ele vai tocar na tua vida. Deus, Ele vai tocar no teu corpo. Deus, Ele vai alcançar lá a tua casa. Ele vai alcançar lá quem ficou. Ele vai alcançar aquele que talvez o coração está endurecido. Deus, Ele vai visitar, Deus, Ele vai tocar. Você vai testemunhar. Você vai testemunhar que naquele momento a qual você se aquebrantou aqui, alguém foi tocado lá, alguém foi alcançado lá, alguém foi curado lá, alguém foi tocado lá. Você vai entender e você vai testemunhar. Deus, Ele é poderoso para cumprir a sua palavra. Amém, queridos? Vamos nos colocar de pé em nome de Jesus. Eu gostaria que você fechasse os teus olhos. E você vai buscar a presença de Deus. Você vai buscar a presença de Deus. E a primeira coisa que você vai fazer é se aquebrantar diante de Deus. Deus não resiste ao coração quebrantado. Você vai se aquebrantar diante de Deus e Deus vai tocar na tua vida. Você vai apresentar, talvez quem está lá dentro da tua casa, e talvez precisa de um milagre, precisa de um socorro, precisa de uma cura, precisa de uma libertação, precisa de um toque do Senhor. Queridos, creia que nesta hora Deus, Ele vai fazer maravilhas. Nesta hora Deus, Ele vai fazer maravilhas na tua vida, na tua casa. Comece a falar com Deus nessa hora. Se apresenta diante de Deus. Oh meu Deus, nesse momento, Pai, a tua igreja, o teu povo se coloca, Pai, de que maneira? Com o coração quebrantado, com o coração, meu Deus, diante de ti, meu Pai, prostrado diante da tua presença. Meu Deus, a tua igreja reconhece que nada é, mas que é dependente do Senhor. A tua igreja reconhece, meu Deus, que é falha, que é pecadora, que muitas das vezes é negligente, mas ela reconhece e coloca a sua vida diante do Senhor. Querido, começa a falar com Deus nessa hora. A palavra de Deus diz que e me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o seu coração. Então é momento, queridos, é momento de você buscar a Deus, é momento de você falar com Deus, é momento de você se apresentar diante de Deus, porque você não vai sair daqui nesta noite da mesma maneira. Você vai sair daqui nesta noite, queridos, com aquilo que você veio buscar. Você vai sair daqui nesta noite com a resposta que você precisa. Você vai sair daqui nesta noite e ao chegar na tua casa, você vai encontrar aquele ente querido curado, de pé, saltando, dizendo: Deus alcançou, Deus me tocou. Oh, aleluia. Busque a presença de Deus, busque ao Senhor nesta hora. Deus, Ele tem maravilhas para fazer e para realizar na tua vida, em nome do Senhor Jesus.